Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Atos. Aqui o apóstolo Paulo, ele incentiva a igreja ao crescimento da igreja. Aqui ele fala referente ao apostolado dele e o crescimento da igreja. Aqui em Atos 20, no versículo 1, ele diz assim: aqui Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e volta para a Ásia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia e permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia e acompanharam no Sopatro de Bereia, filho de Piro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e, após 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. Aqui o apóstolo Paulo ele encoraja os discípulos a continuar o propósito de Deus na vida deles. E aqui ele diz e o grupo de crentes de Éfeso, Paulo não é apenas evangelista, ele edifica as igrejas para que possam se autoliderar, autossustentar e propagar. Com alguns dos primeiros missionários da era moderna, vieram a definir mais tarde. Paulo enviou Timóteo a Éfeso para treinar a liderança. Em 1 Timóteo 1, no versículo 3, fala sobre isso. E Paulo passa por Filipos, Tessalônica e outras cidades da região. Em Romanos 15, no versículo 19, fala sobre esse assunto. Até chegar a Coríntios, ensinando os crentes, e enquanto esteve em Éfeso, ele já tinha escrito pelo menos 3 cartas aos coríntios, que está em 1 Coríntios, na viagem pela Macedônia. Ele escreve também 2 Coríntios. E depois passa 3 meses com os crentes dessa igreja tão problemática. Dali ele escreve aos romanos, tentando viajar de navio de Corinto até Jerusalém. Viu-se ameaçado, pois estava levando a coleta levantada para os crentes em Jerusalém. Em 1 Coríntios 16, no versículo 2, e 2 Coríntios 8, em Romanos também 15, no
versículo 27, e preferiu voltar para a terra até Éfeso para pegar um navio ali. Muitos foram os perigos que Paulo enfrentou. 1 Coríntios 15, no versículo 3, fala sobre esse assunto. E não foi pouco que ele sofreu até esse. Não foi pouco o perigo que ele sofreu. Até esse momento, especialmente o tempo em Éfeso, parece ter tido momentos terríveis, que está escrito em 2 Coríntios, primeiro, que começa no 8, versículo 8. Paulo, ele, porém, o sofrimento faz parte do trabalho missionário. A identificar-se com Cristo e seu sofrimento por nós em meio às dificuldades. Porém, Deus cuida dos missionários através de outras pessoas. Em meio à aflição de Paulo, Deus lhe envia Tito, que o consola, como está escrito em 2 Coríntios, que começa no versículo 7. Capítulo 7, no versículo 6. É importante as igrejas enviadoras atentarem para a importância do cuidado do missionário, o que Antioquia não podia fazer por causa da distância. Nós hoje podemos, com os recursos de comunicação, logística e aconselhamento, que é o ministério de Paulo. Ele sofreu perseguições. Hoje não é diferente. As perseguições vão surgir. Aqui mesmo, frente a perseguições, ele continuou a perseverar. E hoje é o mesmo princípio. Em meio às perseguições, temos que continuar sendo compreendido ou não, porque a compreensão quem dá é Deus no tempo determinado para o que não está entendendo. Aqui eu vou falar referente a sonho, que Deus também nos fala através de sonho. Também tem a importância de você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Quando você sonha no sonho, pode estar relacionado a batalhas espirituais, pessoas que vão tentar te envergonhar, e cabe você entrar em oração para que Deus possa afastar essa escuridão de você, que significa alguém que quer te envergonhar e os seus. E você começa a entender, a buscar em Deus e interceder diante de Deus esse livramento. Quando você sonha colhendo manga madura no pé e você comia, porém tinha pessoas que queriam, mas você não deu, pode estar relacionado um reflexo de seu momento atual, relacionado a colheitas de frutos pessoais, à valorização de si mesmo e ao estabelecimento de limites. Porque manga madura está relacionada à fartura, amor, sucesso e à chegada de um momento de colher os resultados do seu trabalho ou plantio feito anteriormente. Ou também pode indicar um momento certo para desfrutar dessas conquistas, vivendo o momento com plenitude. O ponto de maturação, os seus planos chegou. Isso reflete um período de colheita de bons frutos na vida, seja no campo profissional, pessoal ou financeiro. Pessoas querendo e você não deu, pode indicar um momento de foco em si mesmo, onde você reconhece o seu valor
do seu esforço e deseja aproveitar os frutos sem dividir com terceiros. Autoproteção, que simboliza a necessidade de proteger suas conquistas ou energia de pessoas que não valorizam suas ações ou que apenas são curiosas. Curiosidade. Autocuidado reflete a valorização dos seus próprios esforços, reconhecimento que você merece desfrutar dos resultados do seu trabalho. Cautela. A metáfora da manga serve como alerta para cuidar das suas decisões e escolher bem com quem compartilhar suas oportunidades. Você vai estar vivendo uma fase doce e abundante, sentindo necessidade de valorizar e manter esse sucesso para si. Porém, cabe você discernir o contexto do seu sonho, orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa Jesus, abençoa aquilo que o Senhor já tem nos dado, porque o Senhor diz a Paulo e as perseguições que ele sofreu, hoje não é diferente. Aquele que tem seu propósito vai sofrer perseguições, mas é perseverar. Porque o Senhor diz, perseverar é com perseverança que nós vamos estar diante de Ti. Com perseverança. Senhor, abençoa, Jesus, a sua igreja. Abençoa, ó Pai, aquele que está ali diante de Ti, perseverando. Que o Senhor dê fortalecimento necessário. O apóstolo Paulo aconselhou os discípulos para que possa crescer espiritualmente, crescer e proclamar o evangelho da paz. O apóstolo Paulo, assim como ele deu um entendimento para os discípulos para autoliderar, autossustentar e autopropagar o evangelho, o Senhor nos deu essa habilidade também. É nós perseverar para que esse conhecimento seja manifesto não somente na nossa vida, mas nos demais que nos rodeia. Que o Senhor abençoa, Jesus, a sua igreja, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, que haja cura, libertação e salvação, que haja arrependimento, tirando todo o espírito de rebeldia, toda a ação das trevas, toda a escuridão. O salmista clamou a Ti para que ele tenha clareza de ideias, de pensamento, que o Senhor nos dê esse discernimento para a Sua glória, que o Senhor nos ajude, Jesus Cristo, a olhar para Ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, porque o Senhor diz na Sua palavra que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à direita, porém nós não seremos atingidos. Senhor, que fique todos envergonhados e confundidos, todos aqueles que nos tentaram destruir a nossa alma, porque o Senhor é o que opera em nós, o querer, o agir, efetuar. Todo espírito opressor, condenatório, toda ação das trevas, espírito do macumbeiro, todo espírito do fariseu já está anulado e repreendido em nome de Jesus. O Senhor vai à frente, Jesus, tirando todas as barreiras, todo espírito da escuridão já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu autoridade para Paulo, para a igreja edificar, exortar, consolar a sua igreja, que o Senhor nos dê esse mesmo espírito de autoliderar, autossustentar, autopropagar o evangelho. Para a sua glória, ó Pai, o que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, porque o Senhor já nos deu a vitória, Jesus Cristo, amém.